nós vamos falar sobre por que as pessoas têm muita facilidade em se condicionar em atitudes negativas, enquanto elas não conseguem de jeito nenhum mudar as suas ações num sentido mais positivo. E para falar sobre isso, primeiro eu vou falar sobre adestramento. Mas Vivian, adestramento não tem nada a ver com o assunto que você colocou no título e com o que você acabou de falar agora. Pois é, você acha que não tem, mas tem tudo a ver. Eu quero falar sobre por que é muito fácil para o ser humano ter comportamentos ruins que são implementados e executados em suas vidas constantemente de forma eficaz, ainda que eles estejam tendo resultados muito ruins, mas os comportamentos positivos, aqueles que tornam a sua vida feliz e fácil, não são tão fáceis de conseguir. Isso ocorre por causa do adestramento, que não é uma palavra exclusiva para você falar lá dos bichinhos que fazem truques e que você ensina eles a se comportar melhor. O significado da palavra adestrar é tornar-se capaz, tornar-se hábil para fazer alguma coisa, se habilitar, se preparar. E nós muitas vezes somos extremamente hábeis mesmo em falar e fazer coisas negativas. Mas quando alguém, como eu, chega para você e fala sobre mudança de comportamento, transformar a sua vida através de trocar os seus pensamentos ruins pelos bons, mudar os hábitos que estão prejudicando você para hábitos que te ajudem a ter uma vida melhor, a primeira coisa que a pessoa fala: nossa, mas isso é muito difícil. Eu não consigo fazer isso não, eu já tentei de tudo, não tem jeito, eu não consigo. Mas estas respostas também são um adestramento. É a resposta que você aprendeu a dar. Da mesma forma que um cachorrinho que vê um petisquinho, sabe, um biscoitinho, e ouve senta, ele senta para ganhar. Só que a diferença é que o cachorrinho ele foi adestrado para uma ação positiva. E você está adestrado para uma ação negativa. Então, toda vez que você agiu da forma que você age hoje, você recebeu ou se deu algum estímulo positivo. E por isso você acabou aprendendo a fazer sempre daquela forma. Que mesmo que seja ruim, você agir assim, você tem algum tipo de benefício. Portanto, eu vou fazer assim mesmo. E você faz. Por anos e anos e décadas. Até você nem saber mais de onde veio isso. Ou talvez você nem tenha visto na primeira vez que aconteceu. Que é o mais provável. Para dar um exemplo, eu vou contar uma história real que aconteceu comigo mesmo. Aconteceu isso durante pelo menos 3 décadas na minha vida. Eu tinha muitos problemas financeiros. Praticamente a minha vida toda foi luta. Foi muita dificuldade para conseguir pagar as contas, para conseguir viver de uma forma minimamente aceitável. Só que na verdade eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu sempre trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar lá pelos meus 9 anos e com emprego mesmo, que eu tinha que ir todo dia. Com 14 anos eu já trabalhava. Mas mesmo assim eu não conseguia prosperar. Tudo que eu ganhava ia pelo ralo, eu perdia. Eu estava sempre precisando de socorro de alguém. E no caso, eu pedia socorro para alguém da minha família. Toda vez que eu quebrava, que eu ficava sem nada, que eu ficava zerada, mesmo odiando com todas as minhas forças fazer isso, sabendo que eu ia ser humilhada, eu recorria à minha família. Eu ia lá pedir ajuda. E o que acontecia? Eles ajudavam. Mas antes de me ajudar, eles me julgavam muito. Eles diziam que eu era irresponsável, que eles tinham avisado, que eu tinha que prestar concurso público, que tudo que eu fazia estava errado e eu me sentia um lixo. E mesmo assim, eu voltava lá.
Eu era adestrada. Agora eu vou te contar qual que era o petisco, qual que era a recompensa que eu recebia para passar por tudo isso, me sentir mal, ficar péssima, mas voltar lá. A minha recompensa era a atenção deles. Eu não me sentia amada. Eu achava que eu era inadequada. Eu queria a aprovação deles. Eu queria que um dia, pelo menos na vida, e vou dizer que isso ainda não aconteceu, que eu dissesse que eu fiz alguma coisa e eles me dissessem, nossa, parabéns, que bom, isso tá certo. Mas eu não tinha isso, eu ainda não tenho. Eu achava que o dinheiro para eles era a coisa mais importante do mundo. Então eu achava que quando eles me davam dinheiro, mesmo que eles dessem reclamando muito, eles estavam me entregando amor. O amor que eu queria. E com isso eu tinha sempre que ficar quebrada, pobre, sem R$1 no bolso, para que eu pudesse precisar deles e chegar lá e eles me darem o amor deles. E foi assim por 34 anos. E quando eu me dei conta disso e comecei a me direcionar para o desadestramento, eu tive que sair de perto deles. Eu mudei de cidade, eu fiquei totalmente sem dinheiro. Mas eu me segurei para não pedir nada para eles, nem falar o que estava acontecendo. E eu vou te dizer, foi muito, 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 muito difícil mesmo fazer isso. Abrir a geladeira da casa emprestada que eu morava e só ter água, ovo e milho verde não era muito legal. Eu morava de favor. E a pessoa que me cedia a casa que eu morava também cedia ração para dar para o meu cachorro, porque eu não tinha dinheiro para comprar ração. E eu também não podia dar a minha comida para o cachorro. Meu cachorro era idosinho, ele não podia comer qualquer coisa. Mas eu resisti. Eu tinha que quebrar isso de qualquer jeito. E ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo as minhas técnicas terapêuticas para resolver isso. E eu estava aplicando essas técnicas em mim. E nos primeiros meses eu pensei que não estava adiantando nada. Eu continuava trabalhando muito, ganhando pouco. Até que um dia eu atendi um senhor que quando recebeu o meu relatório do trabalho que eu fiz para ele, espiritual e energético, ele me chamou no WhatsApp e ele acabou comigo. De verdade. Só que, diferente da minha família, ele me disse que eu estava errado porque eu estava me desvalorizando. Ele falou que o meu trabalho não valia os R$50 que eu estava cobrando, que valia muito, muito mais. E na ocasião, ele não me pagou os R$50, ele me pagou 150. E ali eu tive a chance de testar o meu desadestramento. Eu fui testar se tinha funcionado todas as técnicas que eu tinha feito, aquilo que eu tinha aplicado em mim. E aí no dia seguinte eu aumentei o preço da minha sessão para R$160. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram me contratando, elas continuaram pagando. E aí eu comecei a conseguir comprar pelo menos comida, a pagar pelo menos as minhas contas básicas. E não muito tempo depois eu ainda aumentei para R$261. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram pagando. E à medida que eu fui melhorando a minha técnica, que eu fui também criando mais confiança em mim mesma e vendo resultados espetaculares nos meus clientes, que tiveram a vida completamente transformada, mudaram de verdade a vida, naquela hora eu percebi que o meu esforço em virar aquela polaridade, a polaridade daquele adestramento que eu tinha feito comigo durante décadas, estava funcionando. E apesar do meu mundo estar desabando, tinha uma coisa muito boa.
eu estava em alta frequência. Eu estava aplicando as minhas técnicas, eu estava alinhando os meus chakras, eu estava realmente forte emocionalmente, a minha força interior estava exalando de mim. Então eu estava aplicando as minhas técnicas e isso não deixava que eu me deprimisse, que eu parasse de buscar a solução e as respostas. Então eu acabei conseguindo as soluções e as respostas. E essa foi só uma das dezenas de coisas que eu curei em mim, e tem várias outras coisas que eu ainda trabalho hoje em dia. Porque o despertar e a nossa evolução como pessoa não acaba quando a gente resolve um desafio. Ela continua. Sempre dá para melhorar mais. E vocês não têm ideia do tanto que isso é maravilhoso. Mas voltando lá à história do adestramento, tem cachorrinho que se você ensinar ele a sentar, deitar, rolar, fazer truques diversos, fazer as necessidades dele no lugar certo. Aliás, eu tenho uma cachorrinha que faz isso, ela até dança. Você fala bailarina, ela dança. Ela foi ensinada. E também tem cachorrinhos que não obedecem. Mesmo você fazendo de tudo para adestrar. Você lembra daquele cachorro do filme Marley e Eu? Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Se não conhece, assista, que é muito legal. Então, por mais que houvesse esforço daquele rapaz em fazer o cachorro dele, né, ser mais educado, o cachorro não aprendia. Mas na verdade eu vou te dizer, o cachorro aprendeu. Só que ele não aprendeu o que o dono queria. Foi ele que adestrou o dono. Ele provavelmente não via vantagens em mudar o comportamento dele, porque ele conseguiu o que ele queria sendo do jeito que ele era. Ele destruía a casa, ele destruía tudo. Ele deixava até os vizinhos do cara doido. Mas mesmo assim o dono continuava amando ele. Então pode ser que de certa forma ele entendia que ser daquela forma era o melhor para ele. Porque ele conseguia ter atenção, o dono ficava louco da vida, ele poderia ver isso de uma outra forma. Talvez ele não visse como, ele tá bravo. Talvez ele visse assim, ele tá olhando para mim, olha, ele tá aqui comigo, ele tá prestando atenção. E da mesma forma nós agimos com as nossas dores. Por exemplo, se você gosta de beber, você toma sua cervejinha lá com seus amigos, você está se divertindo, rindo, numa festa, num bar. A cerveja não vai te fazer mal. Claro, se você não exagerar, né? Porque essa cerveja ela é um estímulo positivo. Você conecta o ato de tomar cerveja com a felicidade. Mas aí você tem uma decepção amorosa, você brigou com alguém, você tá com algum problema sério. Aí você começa a sair para beber, só que você tá triste, chateado, se sentindo mal amado, descartado, rejeitado. E com isso a bebida, que é um petisco, um estímulo positivo, tá se tornando o alimento de algo negativo, que é a sua depressão. Aí não passa muito tempo, você vai começar a ter problemas relacionados à bebida, como, por exemplo, alcoolismo ou doenças renais. Ou seja, nunca na sua vida você deve fazer coisas que te estimulem enquanto você está fazendo alguma coisa negativa. Outro exemplo muito claro. Baile funk. Agora eu vou apanhar de quem gosta de funk. Mas tudo bem. A pessoa que não curte funk nunca vai entender por que tanta gente ouve. Ou pelo menos ela não vai entender até ela começar a se forçar, talvez, a fazer isso. Mas todo mundo tá indo, eu vou. Aí ela fazer isso com muita frequência, pode ser que depois ela acabe gostando. Porque ela vai ser adestrada.
Tem aquela coisa, né? Funk é uma coisa que ou você ama muito ou você odeia completamente, você não suporta. E eu vou explicar por quê. As frequências que são usadas nas músicas de funk, isso sem nem considerar as letras que costumam ser obscenas, que costumam, né, ter um caráter ali bem negativo, e as vozes também que não costumam ser muito melodiosas desses cantores, pelo menos da maioria deles, são frequências que baixam a vibração. São frequências que deprimem, que dão raiva, que dão sentimentos de solidão, medo. Como vocês podem ver aí na tabela, todas as frequências que estão abaixo de 175 Hz, nessa tabela que é a tabela de Hawking, estão nos funks. Agora olha só, orgulho, 175 Hz, orgulho, depois vem raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. Ou seja, as pessoas que estão ouvindo aquelas músicas, elas estão sendo submetidas a frequências que fazem com que elas sintam desprezo, ódio, desejo exagerado, né? Ansiedade, arrependimento, desespero, ofensa e humilhação. Deixa eu dar um salve agora aos novos haters que gostam de funk. Tô brincando, mas com certeza se algum deles ver esse vídeo, vai me jogar 150 Hz e eu vou desviar, claro. Mas continuando, quem ouve, obviamente não sabe de nada disso. E enquanto a pessoa está ouvindo aquela frequência extremamente baixa, ela está tendo estímulos que para ela podem ser positivos. Pode ser um estímulo assim, pô, eu tô aqui dançando no meio de várias mulheres, nossa, as mulheres bonitas estão me dando mole, olha, eu tô em uma festa, eu tô me divertindo, eu tô rindo, eu tô tendo estímulos que me dão prazer e excitação sexual aqui, então tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então, a pessoa começa a amar aquela frequência baixa, lá do fundo do poço. E mesmo que essa frequência torne ela uma pessoa irritada, cheia de obsessões, especialmente as sexuais, viciado nas coisas que ela tem acesso ali durante a festa, enquanto ela está ouvindo, como bebida, cigarro, ou até mesmo drogas, isso faz a pessoa querer continuar ali. Já a pessoa que odeia funk, ela não vai lá no baile, provavelmente ela não gosta, sei lá, de multidão, ela não gosta daquele ambiente, ela não gosta do tipo de letra da música e tal, então ela não vai no baile. Porque ela não curte o que acontece ali. Aí ela tá lá em casa dormindo, no fim de semana que ela quer descansar, porque ela trabalhou a semana inteira, aí o vizinho liga o som, tocando um funk daqueles bem obscenos, no último volume. E acorda ela fica, né, pé da vida. Se ela já não curtia pela música, pela letra, porque ela não gosta daquele tipo de ambiente, ela obviamente vai odiar ainda mais. Quando não deixaram ela dormir, quando passa um carro na rua lá com a música no último volume que a gente não consegue nem ouvir o nosso pensamento. Ou seja, para essa pessoa que não gosta, é a mesma música tocando. Só que os estímulos para ela são negativos. Então ela vai ter mais repulsa ainda, ela vai querer ir mais longe ainda disso. Então gostar ou não de funk não é uma questão de gosto pessoal, mas sim um adestramento. Desculpa aí os funkeiros, mas eu tenho que falar a verdade aqui para vocês. Aliás, é assim com praticamente todas as coisas que nós temos contato na vida, tudo, tudo, tudo. É claro que eu estou dando um exemplo um pouco mais radical para que vocês se conectem com a informação, para que vocês entendam melhor. E sabe por que a gente se acostuma com coisas ruins? Porque a gente se submete a elas sem perceber.
A gente está o tempo todo aceitando que as piores informações, sentimentos, emoções possíveis entrem na nossa mente. E, consequentemente, isso se torna normal pra gente. E quando recebemos mais daquilo, nós continuamos assim. Porque a gente não sabe outra forma de viver e fazer. A gente acha que tudo é dor mesmo, que a vida é difícil, que todo mundo tem problema amoroso, que todo mundo tem problema financeiro, que todo mundo tem problema familiar, que a maioria não é feliz. E que você simplesmente faz parte desse grupo. É o grupão aí maior, então eu faço parte desse grupo aí normal. Não tem nada de errado com isso. Às vezes quando eu falo aqui que a gente pode fazer tratamentos energéticos, espirituais, sem que a pessoa tenha que sofrer aquelas catarses doloridas, que você perde essas coisas, que você fica mal pra caramba, né? Que o teu emocional vai lá no chão. Tem gente que reclama, que acha ruim eu falar isso. Porque a pessoa tá tão programada no negativo, que quando alguém vem e fala, as coisas podem ser mais leves, ela acha ruim, ela vem brigar com você. Porque não é assim, você tá errado. Certo tá quem fala que a gente tem que sofrer mesmo, que a vida é sofrimento. Você liga a TV e você só vê tragédia, mentira, assassinato, sofrimento. Então se a sua vida não tá tão ruim assim, ela pode estar ruinzinha, mas se ela não estiver tão ruim quando você tá vendo na TV, você acha que tá bom, né? É o suficiente. Porque podia estar muito pior. E você toma isso como referência. E o teu pesquinho, a tua recompensa é a seguinte: podia estar pior. Então eu vou aceitar ficar com esse ruinzinho aqui mesmo, porque pelo menos não tá daquele jeito horroroso que eu vi lá na TV. Só que o problema é que você não fica só no ruim. A tendência é sempre piorar. Porque a frequência baixa, ela provoca na gente sensações ruins. E com o tempo não tem mente ou corpo que suporte tanta pressão e dor emocional. E é quando começam as dores físicas, que depois acabam virando até doenças muito graves. Mas agora, como que eu vou aplicar isso na minha vida prática, Vivian? Eu vou dar algumas dicas para você. A primeira coisa é: pare de ouvir quem está ganhando dinheiro com o seu mal-estar. Sabe quem está ganhando dinheiro com o seu mal-estar? A TV, o jornal que você senta todo dia para assistir. Eles continuam vendendo a tragédia, o mal-estar. Ninguém coloca lá, nossa, olha, fulano fez caridade. Você acha que não tem um monte de gente fazendo caridade? Claro que tem, mas eles não vão colocar isso. Para que eles continuem vendendo, você precisa estar mal. Você precisa estar mal para que eles sejam necessários. Você precisa continuar não pensando com a sua própria cabeça. Você precisa continuar vendo e seguindo a programação negativa a qual eles estão te submetendo. Mas se você olhar a vida dessas pessoas que fazem isso, lá nos bastidores, a vida deles não é ruim assim não, né? A vida deles é bem boa, né? Então, mas é às custas do seu sofrimento. E isso não é uma felicidade genuína. Pode ter certeza. E eu dedico a minha vida a provocar mudanças positivas nas pessoas. E todos os dias eu recebo ofensas e reclamações de pessoas que estão programadas pela TV. Que estão programadas pela própria mente, que está vibrando lá nos 150 Hz. Da raiva, do ódio. Mas eu acho isso muito positivo. De verdade. Porque é sinal que as pessoas estão aqui.
E eu acabo tendo chance de ajudar essas pessoas a aumentar a vibração. Só dessas pessoas entrarem aqui no meu canal e ouvir um pouquinho que seja, mesmo que eles que seja para me xingar, mesmo que provoque raiva, eles não sabem. Mas a vibração deles está aumentando. Então eu estou feliz porque eu estou ajudando eles. E isso que importa. Agora, para fazer sua vibração continuar alta e sempre subindo, você precisa de treino. Você precisa pegar cada coisa negativa que você faz e descobrir os gatilhos positivos que te prendem naquela situação. Vou dar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa está deprimida e todo mundo está lá se compadecendo. Tá todo mundo visitando, dando atenção, se preocupando com a saúde dela, assim, querendo levantar o astral dessa pessoa. E ter depressão é muito ruim, não é? Se você tem, você sabe do que eu tô falando. Eu já tive. Mas se a pessoa tinha depressão e ela também tinha baixa estima, se ela não tinha a atenção das pessoas, as pessoas não costumavam ser tão solícitas com ela, ela não era popular e isso incomodava ela, mas ela estando deprimida, a família tá lá dando atenção, leva toda hora no médico e os amigos ligam mais, eles dão atenção, eles estão sempre mandando mensagem falando, olha, se você precisar eu tô aqui para você. Essa pessoa não vai sair da depressão. Porque ela está tentando se livrar de uma coisa ruim através de um estímulo que para ela é bom. Eu já vi muito isso, no Facebook principalmente. A pessoa vai lá, eu não tô mal, não tô legal, a minha vida tá ruim, não tem sentido mais e tal. Lota de gente comentando lá e falando, olha, você pode contar comigo, me liga a qualquer hora, me manda mensagem, olha, eu vou te mandar o meu WhatsApp no privado, não faz nada de errado, porque... Né, tentando ajudar, tentando fazer o bem para essa pessoa, com quem ela ficou preocupada. E aí eu te digo, isso pode ajudar? É claro que pode. Mas também pode estar desencadeando o gatilho que vai causar outros problemas. Infelizmente é assim. Então eu não estou dizendo para você não dar suporte para uma pessoa que está deprimida. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não vão entender assim. Eu só estou explicando como acontece isso dentro de um conceito emocional. É por isso que a gente não deve tratar pessoas que estão com problemas profundos com atitudes aleatórias. Só porque a gente acha que vai ser bom. Porque a gente sente pena, porque a gente está com compaixão, porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente gosta, a gente quer fazer alguma coisa para poder ajudar. Mas, infelizmente, nem sempre a gente está ajudando. Não estou dizendo para você deixar de fazer, isso aí é com você, tá? Você usa a tua intuição e faz como você achar melhor. Mas o ideal é que essa pessoa seja encaminhada a fazer alguma coisa com uma pessoa que realmente compreenda isso que eu expliquei aqui nessa aula e saiba lidar com isso. Sem a técnica certa, sem o jeito certo de fazer, você pode estar tentando ajudar e acabar fazendo a pessoa permanecer num estado negativo por mais tempo. Ou talvez até nunca mais sair dele. A nossa função aqui no Desperte Seu Melhor, como mentoras e como terapeutas, é chegar na fonte dos problemas e ir caminhando por esses emaranhados de fios enroscados, desfazendo os nós, destravando cada área da vida, colocando os estímulos certos nos lugares que precisam de estímulo e removendo os estímulos positivos de áreas que precisam ser resolvidas e não são resolvidas porque estão sendo estimuladas. Sem essa consciência, a pessoa vai continuar sofrendo. Ela vai continuar correndo atrás de soluções que só pioram o problema. E a maioria dos terapeutas de hoje em dia só aplicam técnicas de reprogramação. Mas eles não se dão conta que não adianta reprogramar uma mente que não está preparada para isso.
porque ela rapidamente vai voltar para o estado anterior, por ela estar adestrada. A diferença do cachorrinho para nós é que ele não é um ser racional. Ele vive de estímulos positivos e negativos. Ele não pensa, nossa senhora, será que a Márcia endoidou? Acho que eu vou internar essa mulher. Antes era para eu sentar, agora ela fala, senta, eu tenho que levantar, como é que é esse negócio? Ela tá doida. Na verdade, ele só reage aos estímulos que ele está recebendo. E ele recebeu esses estímulos por muito tempo. Você repetiu aquilo por muito tempo sem parar. E agora ele faz as coisas daquela forma. E muitas pessoas estão assim. Eu estava assim antes de eu entrar nesse mundo da terapia holística. Antes de eu aprender as técnicas, antes de eu canalizar as técnicas e criar os processos que hoje eu uso para ajudar os meus clientes e alunos a despertar o melhor deles e destravar a vida, para viver o potencial máximo deles. Na verdade, as pessoas estão negativas porque toda vez que elas fazem algo negativo, elas ganham algum benefício. É como se toda vez que seu cachorro fizesse xixi fora do lugar, você fosse lá, agradasse ele e desse um petisco. É óbvio que ele vai aprender que aquilo é bom e ele não vai parar de fazer. E é assim que a maioria das pessoas estão vivendo. Elas têm alguma vantagem para estar na situação ruim que elas estão. Só que elas não conseguem descobrir essa vantagem. E é por isso que elas não saem desse processo. E esse processo que eu descrevi aqui, eu uso com os meus clientes e você pode usar em si mesmo e transformar a sua vida de forma simples e definitiva. Você pode continuar acompanhando os nossos conteúdos no Instagram e no YouTube para aprender mais. Ou você pode nos contatar através do WhatsApp que está na descrição ou na bio do Instagram para você ter uma acelerada aí nesse processo. E aí a gente vai te mostrar as opções de transformação rápida e eficiente que nós temos aqui. Tenho certeza que vai te ajudar muito. E agora me conta nos comentários se você já tinha olhado essas situações desse ângulo e se isso te ajudou a encontrar alguma resposta sobre o incômodo que você está vivendo aí. Eu vou adorar conhecer mais da sua história. Então curta se você gostou do programa de hoje e compartilhe com aquela pessoa que você pensou nela, né? Que você sabe que esse conteúdo pode ajudar.